Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 84, tema desta noite, famílias de Deus. Nós somos família de Deus, como foi dito aqui, né? Cada família tem aí o seu sobrenome, mas a família que mais importa é a família de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos um. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos família de Deus. Por isso estamos aqui hoje. Porque pertencemos a uma família maior. Eu não pertenço apenas à família Fraga, eu não pertenço apenas à família PIB São Miguel, mas eu pertenço à família de Deus, que se reúne sobre a face da terra. Nesse mês da família, nós temos que entender que pertencemos a essa família. E temos que ter o desejo que outras famílias, outras pessoas se juntem a essa família. Pois esse é o objetivo. O objetivo não é que eu fique satisfeito, que a minha família já conhece a Cristo Jesus. Mas outras famílias precisam ser alcançadas. Outras famílias precisam ser salvas através de Cristo Jesus. E nós, que já pertencemos à família de Deus, precisamos trazer esses outros. Salmo 84 nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Felizes os que habitam em tua casa. Louvem-te perpetuamente. Feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os seus caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá glória e graça. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém e amém. Famílias de Deus. Famílias de Deus são abençoadas, são felizes. Por quê? Porque são famílias de Deus. É por isso que nós somos felizes. Não existe mais nenhuma definição para nossa felicidade, pois nós somos felizes porque somos famílias de Deus. Isto é, nós somos felizes porque pertencemos a Deus. O autor, ele fala nesse texto aqui 3 vezes sobre a felicidade, ou em outras versões sobre ser bem-aventurados. Então, nós somos bem-aventurados, somos felizes, por quê? Porque pertencemos a Deus, porque um dia nós estávamos perdidos e Deus nos alcançou. É por isso que o salmista escreve este salmo. Ele começa dizendo aqui, dessas 3 felicidades, a primeira felicidade de nós temos, como famílias de Deus,
nós podemos ver definido aí exatamente no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4 desse Salmo 84. Ele fala da primeira felicidade. São felizes os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Então, em primeiro lugar, nós somos famílias de Deus, somos felizes. Por quê? Porque nós habitamos na casa de Deus. Por isso nós somos felizes. Nós somos felizes porque Deus nos trouxe a sua presença. Jesus Cristo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. João capítulo 14. Por isso nós somos felizes, porque nós temos uma alegria de estar na casa de Deus. Não apenas nesse santuário, não estamos falando do templo físico, mas estamos falando do templo espiritual. Daquilo que João define lá em João, melhor dizendo, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que Ele enxugará toda a sua lágrima. Quando nós chegarmos na nossa casa de Deus definitiva, nós seremos felizes para sempre. Por isso que o salmista fala no Salmo 23, certamente que a bondade e a alegria de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para todo sempre na casa do Senhor Deus. Então nós estamos felizes. Por quê? Porque nós habitamos na casa de Deus. Nós estamos felizes porque essa felicidade começa agora aqui. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, essa alegria, essa felicidade começa aqui agora. Ele nos dá felicidade, porque se não fosse essa felicidade nesses tempos, nós não resistiríamos, nós não iríamos aguentar. Ele diz que é tão maravilhoso ter essa felicidade na casa de Deus. Ele fala o seguinte: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Veja, até os animais mais simples, mais humildes, conseguem acolhida na casa de Deus. Por isso somos felizes. Por isso Jesus diz: por que vocês estão ansiosos? Olha, as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem, mas elas são abençoadas, porque Deus cuida delas. Então, nós somos felizes, porque temos esta oportunidade de estarmos na casa de Deus, de aproveitarmos a casa de Deus. O pardal encontrou casa. Se uma simples ave, que nós encontramos em todos os lugares do Brasil, a gente olha e a gente vê um pardalzinho, tem um lugar na casa de Deus. Imagina você. Veja que felicidade, veja que coisa maravilhosa sermos família de Deus, porque temos um Pai. Por isso Jesus disse: Pai nosso que estás no céu. Nos tornamos família porque Ele é nosso Pai. Porque nós aprendemos a chamar Deus de Pai, porque nós nos tornamos filhos de Deus. O que interessa na casa de Deus é nós estarmos aqui e sentirmos essa presença de Deus. Foi o que Jesus disse lá em Mateus, do capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias. Nós já podemos sentir a casa de Deus esses dias, já podemos sentir a presença do Pai, porque Ele está conosco todos os dias. Veja que coisa maravilhosa, veja que bênção, que felicidade, habitar na casa de Deus, porque é na casa do Pai que nós temos comunhão, é na casa do Pai que nós temos felicidade. Por isso, nós precisamos ter o desejo de estar na casa de Deus. Por isso o salmista fala no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a alegria é estar na casa do Pai, essa é a alegria. Hoje em dia, felizmente, nós perdemos esse contato de reunir a família toda, mas no passado nós tínhamos muito esse costume de reunir a família, de todos sentados à mesa, naquele almoço de domingo, né, maravilhoso, que era geralmente aquele almoço especial, né, macarrão, salada de maionese, né, frango assado, era aquele momento, era aquela alegria de comunhão, não é verdade? E alguns mais abastados tinham uma garrafinha lá de tubaína ou um pouquinho mais, Coca-Cola, mas só no domingo, mas éramos felizes. Essa era a comunhão da família, e essa é a comunhão que nós temos que ter na casa de Deus, a alegria mesmo que seja na simplicidade, não importa o templo, se ele é lindo, maravilhoso, se ele é o maior da face da terra, não. Mas o que importa é a comunhão da casa do Pai. Por isso o salmista diz, feliz é os que habitam na casa de Deus, que te louvam
perpetuamente. Isso é, nós adoramos a Deus como famílias de Deus sempre, porque temos alegria de estarmos na casa de Deus, porque nos sentimos bem na casa de Deus. Por quê? Porque agora nós não pertencemos à família A, B ou C, seja de sangue. Nós não pertencemos a uma denominação, uma família de uma denominação religiosa, mas nós todos pertencemos à família de Deus, que é uma única família em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa do sacrifício do Filho único de Deus, nós nos tornamos agora filhos de Deus, nós nos tornamos família. Por isso, temos que sentir a alegria de estar aqui nessa noite, não importa as dificuldades, porque não existe lugar melhor no mundo do que estar aos pés do Salvador, não existe lugar melhor do mundo do que estar na casa do nosso Pai, pois essa casa é nossa, essa casa pertence a todos nós, e nós temos que ter a alegria de estarmos como irmãos em Cristo Jesus aqui. Essa é a alegria, essa é a primeira alegria que o salmista fala, de sermos famílias de Deus. A segunda alegria que ele fala aqui no texto, ele nos dá a segunda alegria. Versículo de número 5. Bem-aventurado o homem, ou feliz o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A primeira alegria é de estar na presença de Deus. A segunda alegria é receber a força de Deus para continuar caminhando. Deus nos dá a força. Por isso, Neemias diz lá no capítulo 8 do seu livro, versículo 10, ele diz: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria de estar na casa do Pai nos traz outro grande motivo de felicidade. Deus nos dá força para continuarmos. As lutas são muitas, ninguém está dizendo que está na casa do Pai não existe luta, não é isso, mas estamos dizendo que estar na casa do Pai é receber a bênção da força para poder continuar, porque quando nós sairmos daqui, nós vamos ter, a nossa vida vai continuar. Os problemas vão continuar, as lutas vão continuar, mas o que ele fala? Ele fala no versículo de número 6, diz assim: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre com a primeira chuva. Amém. Veja bem, ele fala, olha, o vale árido, ele existe, mas Deus nos dá uma força de tal maneira que esse caminho, ele é o caminho do peregrino. Ele tem que passar pelo deserto para chegar à presença de Deus. Nós passamos pelo deserto. O povo de Israel levou 40 anos para chegar na terra prometida. Não sabemos quantos anos vamos levar para chegar até a nossa terra prometida, que é o céu, a casa do Pai. Mas ele disse que conforme nós formos andando, Deus vai transformando esse caminho num caminho de bênção. Ele fala que no deserto ele vai criar mananciais de água. Ele não nos fala que ele vai nos tirar do deserto, mas ele nos fala que ele vai dar força para que nós possamos atravessar o deserto. Então aquele cansado, o sedento, ele vai dar água. Por quê? Porque ele é a água da vida. Ele é a água viva. Ele vai nos sustentar nessa caminhada. Ele não disse que a caminhada é fácil, mas ele disse que ele vai nos sustentar nessa caminhada. Por isso, as famílias de Deus têm essa alegria, porque recebem a força de Deus. Recebem a força de Deus. Tem o desejo de receber a força de Deus. Então, quando eu vou na casa do Pai, eu venho com o desejo de sair cheio da alegria do Senhor, de sair cheio de força para continuar, me abastecer para a semana em que eu estarei com as minhas lutas. Terei que ir para o trabalho, terei que estudar, terei que talvez passar por um tratamento de saúde, enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, mas eu recebo isso na comunhão com os irmãos. Eu tenho que estar em comunhão com os irmãos, eu tenho que estar na casa do Pai, porque comunhão se faz à mesa, e a mesa é na casa do Pai. O autor, ele deixa bem claro isso, temos que lembrar disso. Ele fala, ainda no versículo de número 7, ele diz que vão indo de força em força, ou vão indo de força em força. Isto é, seja qual for a luta,
que você tenha que passar nesta viagem, porque nós estamos numa viagem, seja qual for a luta, você pode se lembrar que Deus está dando força para você. Você não vai conquistar essa força por você, não. Você vai caminhar e Deus vai transformando esse deserto num manancial de água. Deus vai dando força para você a cada dia, a cada momento Ele vai dando força para você. Por isso Ele diz, feliz o homem cuja força está em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, em cujo coração se encontram os caminhos retos. Quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que colocar o coração na presença de Deus, de forma verdadeira. A palavra dele diz, né? Escondi no teu coração a minha palavra, a tua palavra, para não pecar contra ti. Então nós estamos na casa de Deus hoje, para colocarmos o nosso coração, isto é, coração na Bíblia é o centro das emoções. Colocar nossos desejos, nossas emoções diante de Deus, e com certeza você entrou aqui nessa noite com desejo no coração, com sentimentos, talvez alguns sentimentos alegres, outros tristes, mas você entrou. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar esses sentimentos diante de Deus, para que Deus possa fazer esse caminho reto, para que Ele possa aplainar, isto é, para que Ele possa endireitar o seu caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar à casa definitiva do Pai, que é o céu, pela sua própria força. Você não vai chegar lá no céu com a sua própria força, Ele vai te dar força. Mas para isso, para você receber essa força, você precisa colocar o seu coração, isto é, o seu desejo. Qual é o seu desejo nessa noite? O que está no seu coração? É um desejo bom? É um desejo ruim? É alegria? É tristeza? Qual é o desejo do seu coração? Você precisa colocar o seu coração diante de Deus. Porque a Bíblia diz, tome cuidado com o seu coração, porque enganoso é o coração. O coração é enganoso. Muitas vezes o nosso coração, ele nos engana. Por isso, nós temos que colocar o nosso coração, nossos sentimentos, os nossos desejos diante de Deus e fazer que nem um salmista, sonda-me, ó Deus. Vê o meu coração, vê se os desejos do meu coração são segundo a sua vontade. Me dá força para fazer a tua vontade. Então nós temos que pegar nossos desejos e temos que colocar diante de Deus. Temos que colocar. Mas para isso precisamos estar na casa de Deus. Precisamos colocar isso diante de Deus. Então nessa noite, você precisa chegar diante de Deus e colocar por esse vale árido que você está passando, por esse deserto, por esses sentimentos, por essas dificuldades, você colocar, porque Deus vai dar força para você chegar. Nós estamos numa caminhada, estamos passando pelo deserto até chegar ao céu, até chegar na casa de Deus definitiva. Mas enquanto isso, nós vamos ter aqui os nossos pit stops, isto é, vamos ter as nossas paradas. Vamos ter paradas para nos reabastecermos, vamos precisar parar no meio do deserto em alguns mananciais. Vamos precisar parar diante de Deus no meio do deserto e colocar o nosso coração para que Deus vá colocando alegria no nosso coração, para que Deus vá colocando força, para que Deus vá colocando paz. Vai haver necessidade dessas paradas. Essa jornada não é feita de uma única vez. É feita de várias paradas. Passaremos por desertos, subiremos montanhas, atravessaremos vales, muitas lutas, muitas dificuldades, mas lembrando que o Senhor sempre está conosco. Por isso, ele fala que nós estamos na caminhada, no versículo 7, e no versículo de número 8 ele diz, Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Por isso nós estamos aqui nessa noite, nessa parada, desta semana tão corrida. Com certeza a sua semana foi tão corrida quanto a minha, corremos tanto. Fomos trabalhar, fomos estudar, fomos no médico, tivemos tarefas domésticas para resolver, outras coisas imprevisíveis que aconteceram e tivemos que resolver. E quando é que nós vamos parar? Qual o momento que nós iremos parar diante de Deus para pedir, Senhor, eu coloco o meu coração agora
escuta a minha oração. Precisamos ter momentos, meus irmãos, para parar. Nessa correria frenética do dia a dia, precisamos ter momentos para parar. Precisamos parar, colocar o nosso coração diante de Deus e pedir: Senhor, presta agora atenção, Senhor. Olha, ó Deus, versículo 9, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Isto é, face a face, Senhor. Precisamos estar face a face com Deus. Não dá para ficar terceirizando o tempo todo os nossos pedidos de oração. Porque muitas vezes ficamos o tempo todo: olha, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não, nós temos que ir. Deus quer ver o seu rosto. Deus quer a sua presença na casa dele. Porque o lugar do filho é na casa do Pai. Eu não posso mandar outro no meu lugar. Eu tenho que ir. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que colocar o meu coração. Não posso pedir para outro colocar o meu coração. Eu tenho que colocar a minha cara. Como é que costuma dizer? Tenho que colocar a minha cara a tapa. Eu tenho que estar na presença de Deus. Eu tenho que chegar lá. E eu tenho que declarar: pois um dia nos teus átrios ou na tua casa vale mais que 1000 anos. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da maldade, da perversidade. Então, eu tenho que dizer: olha, a casa de Deus é o melhor lugar do mundo. Será que a casa de Deus tem sido o melhor lugar do mundo? Porque qual é o melhor lugar do mundo? É o meu lar. Não pode existir lugar melhor do que a minha casa. Não pode existir lugar melhor do que a minha família. E da casa de Deus é esse lugar. Não pode existir lugar melhor do que a casa de Deus. Que a família. Não pode existir momento melhor do que encontrar os meus irmãos. Não pode existir momento melhor do que encontrar os meus irmãos, estar face a face com eles, diante do meu Pai. Não pode existir. Não pode existir lugar melhor. Porque aqui nós não somos estranhos, nós somos família. Mas muitas vezes lá fora, a gente prefere estar em vários outros lugares. A gente deixa o entretenimento, o lazer, a diversão, tirar o tempo de estarmos em família. Perdemos esse tempo de estarmos como famílias de Deus na casa dele. Precisamos desse tempo, meus irmãos. De vermos uns aos outros, de estarmos juntos. Por isso que é tão importante, quando a gente está no momento de oração, e que eu posso sentar para o meu irmão e conversar com ele, e dizer: olha, eu estou passando por essa luta. Eu posso conhecer o meu irmão e perguntar: qual é o seu nome? Onde você mora? Como você está? Isso é intimidade. Porque essa é outra coisa importante. Na casa do Pai nós somos íntimos. Na casa do Pai nós somos íntimos. Quando foi feita aquela dinâmica aqui de apresentar a sua família, algumas famílias a gente não sabe o sobrenome, mas algumas famílias já ficou, né? Que alguns dizem assim: a família Diniz, todo mundo sabe quem é. Família Caetano também já sabe, já fala: é Caetano, né? Todo mundo é Caetano lá, né? Todo mundo é Caetano, todo mundo é Diniz. A gente identifica. Será que eu sou identificado conforme nós falamos na mensagem da manhã, lá em Atos capítulo 11, versículo 26, pela primeira vez em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Pela primeira vez em Antioquia, eles foram chamados família de Deus, família de Cristo Jesus. Será que as pessoas, elas sabem que eu sou da família de Deus, que eu pertenço à família de Deus, que eu sou diferente? Será que as pessoas sabem disso? Qual é a minha família? Elas têm que saber, assim como o seu sobrenome é importante, porque é a sua identidade. Mas o sobrenome da família de Deus é mais importante ainda. Porque esse é eterno. Porque quando chegarmos no céu, não vai existir mais essa separação, família Caetano, Diniz, Souza, Silva, Santos, Fraga, não vai existir mais. Só vai existir a família de Cristo Jesus. Não vai existir mais placa de igreja, só vai existir a família de Cristo Jesus. Então nós temos que começar a viver isso aqui na terra. Mas, para que tudo isso aconteça, a última felicidade da família de Deus tem que acontecer
Ele diz no versículo 12, ele encerra a sua última felicidade, em que ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Você confia em Deus? Se você confia, então você é feliz. Mas se você confia em Deus, é porque você recebe a força de Deus. E se você recebe a força de Deus, é porque você está na casa de Deus. Porque você frequenta essa casa. Porque você tem o desejo, você tem a alegria de frequentar a casa. Porque a alegria da saudade de estar em família, de estar com aquelas pessoas que nós amamos. Esse sentimento tem que estar em nossas vidas. Tem que estar em nossas vidas. Famílias de Deus, elas têm a alegria, a felicidade de estar na casa de Deus. Famílias de Deus, elas têm a alegria, a felicidade, porque elas recebem a força de Deus. E por que elas recebem a força de Deus? Porque elas confiam em Deus, porque elas são felizes confiando em Deus. Elas entendem que nós teremos lutas, nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, mas a nossa confiança está em Deus. Feliz o homem que em ti confia. Famílias de Deus. Somos família de Deus porque somos felizes. Não somos família de Deus porque somos melhores do que os outros, não. Porque nós nos tornamos família de Deus porque foi Cristo Jesus que nos levou a sermos família dele. Por isso, nós somos felizes. Porque nessa noite estamos na presença de Deus. Nós somos felizes hoje porque estamos na casa do Pai. Não somos felizes porque não temos problemas. Não, muito pelo contrário, temos muitos problemas. Mas nós somos felizes porque na casa do Pai nós encontramos solução para os nossos problemas. Que essa permanência na casa do Pai seja que nem disse o salmista, eternamente, para todo sempre, até que Ele volte para nos buscar. Amém. Curva a sua cabeça agora, nesse momento. Feche os seus olhos, nós vamos orar. E logo após a oração, nós teremos o pós-lúdio com o coro alegre, né? E a música, o tema da música diz: não ando só. Por isso que nós estamos na casa de Deus, porque na casa de Deus a gente não anda sozinho. Ninguém pode fazer família solo. Essa história agora de que eu vou ser mãe solo, pai solo, não existe família solo não, meus irmãos. Não existe isso não. Só na casa de Deus não existe família solo. Eu não posso estar em casa e dizer, apenas estar em casa que eu sou família de Deus, não. Família de Deus é estar aqui. Mas lembrando quando falamos na mensagem da manhã, ser família de Deus não é ser família perfeita. Não, a perfeição é só no céu. Mas ser família de Deus é ter comunhão uns com os outros, apesar de nós. Ser família de Deus é ter comunhão uns com os outros, apesar de nossas imperfeições. Deus nos ama e nos tornou família de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque por um milagre nós nos tornamos família de Deus. Nós não merecíamos ter família, mas tua palavra diz que tu faz o solitário habitar em família, Senhor. Então nós te louvamos por isso, Senhor. Porque hoje nos tornamos tua família, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nos tornamos tua família, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por nos tornarmos tua família, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Por isso, nessa noite, eu te agradeço por cada família da tua casa aqui representada. Eu clamo pelas nossas necessidades. E clamo, Senhor, por aquelas famílias que por algum motivo estão afastadas, estão longe, Senhor. Mas que possam voltar para a tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor,
pelas bênçãos de sermos famílias tuas. É o que eu oro nessa noite, no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.